Aí tem muito tempo atrás, eu tinha cabelo na época, mas eu tinha pouco tempo de formado, eu tinha acabado de sair do Grupo Trigo, que é a criadora do Spoleto, a Sumio Dominus e tal, hoje tem várias marcas, porque era o início do food truck, o início da febre, sabe? Tava febril ainda, eu senti esse momento e tal, pô, acho que eu vou investir. Naquela época eu investi, se eu não me engano, R$ 12.000 pra ter nem era food, uma barraquinha. E eu comecei a estudar o mercado. Todo food truck, o que vendia na época? Hambúrguer, cachorro-quente, uma coisinha ou outra mais diferente, né? Uma coisa uma proteína desfiada e tal, mas sempre coisa de pão. Sanduíche, hambúrguer, cachorro-quente, era sempre ali. E antes de abrir empolgado, eu Até verifiquei hoje é primeiro, assim, né? basicamente até Ou hoje é assim. pastel, É. talvez. E tinha o ticket médio de R$ 15, isso eu lembro até hoje. Hamburgão, R$ 15. Que há 12 anos atrás, vai, era os cinquentão de hoje, quase 60. Uhum. E eu falei, tá caro isso aí. Mas vamos trabalhar com isso. É o que o público quer, tá girando, ok. Por mais que a minha opinião seja está caro, tá aí. Não quero ser só mais um no mercado. Vou estudar o que o público precisa. Então eu fui a uma feira, era no Planetário da Gávea, lá no Rio. Fui numa feira, comi o primeiro hambúrguer, provei um cachorro quente. O hambúrguer era de um amigo até. O cachorro quente provei de uma barraquinha lá, comecei a trocar uma ideia. Eu vi 4 pessoas falarem exatamente a mesma coisa. Faltou um docinho, né? Tá aqui, ó. É o docinho que falta. Fui na outra semana, mais 2, 3 pessoas, exatamente o mesmo comentário. Sabe o que tava lotado do lado de fora? A barraquinha de pipoca. O cara botou um valor mais alto, só vendia pipoca doce. Uma barraquinha. E certeza, ele ganhava mais do que o cara que tava vendendo na quinzão hambúrguer. Porque ali o salgado, ele tava pulverizando pra 10, 12 barraquinhas diferentes. Uhum. Uhum. Pipoca doce só tem uma. Então a fila do cara era absurda. Uhum. Enquanto os outros estavam disputando no tapa quem vendia o hambúrguer. Uhum. E aí começou a fazer leilão de preço. Aí o outro era 14, o outro era 12. Aí o outro botou o Smash pra vender menos carne e botar um preço mais acessível. E aí eu comecei a frequentar outros tipos de feiras de food truck. E aí eu montei o meu, que era de churros, que era aquela primeira era de churros que tinha recheio, cobertura, farofa em cima. Era um x-tudo de churros. E eu falei, eu quero trabalhar com o troco desses caras. Porque antigamente, não sei se hoje ainda é assim, não frequento mais tanto parte de food truck, acho que caiu muito. Era tipo festa junina, sabe? Festa de igreja. Que você vai numa barraquinha, troca seu dinheiro por Ficha, né? ticket, por ficha, Uhum. né? E vai trocando. E a grande maioria nunca pega a ficha e pede pra voltar com dinheiro. Tô com aqui vintão, eu tenho que gastar os 20. Se o hambúrguer é 15, sobrou 5. Esses 5 são meu. Então, meus churros, eu fiz com que o meu CMV batesse ali uns 50%, pra eu poder ter algum lucrinho ali e pra poder trabalhar com o lucro o troco da pessoa. E aí eles se estapeavam pra vender 50, 60 hambúrgueres, eu vendia 300 no dia. Então meu payback foi de acho que 3 meses, 2 meses. E aí eu fiz a minha empresa crescer, todo mundo ficava de olho, porque só tinha eu de doce, a fila era maior. O nosso tipo de comunicação pra chamar a atenção das pessoas era no grito. Então eu pedia nome, berrava o nome da pessoa, falava, "Oxe, vou comer, hein? Ó, não sei o quê. Fulano tá com fome." A gente É o Starbucks carioca. É o Starbucks carioca, é um pouquinho mais descontraído. É porque a ideia deles também é muito boa. Eu vi que a minha receita, pode não ser a receita de todos, mas a minha receita de serviço é aquela balança perfeita entre o informal e o educado. Você consegue ser educado, mas o educado muito polido é chato, né? E o informal muito informal é quase abusado. Então, se você ficar entre o informal e o educado, você ter algumas tiradas mais informais, mas sempre tratando com educação, você consegue cativar teu cliente. A minha receita é essa. Esse toquezinho irônico e tal, pra mim funcionou. Pode não funcionar pra muitos, mas pra outros talvez funcione também. Então a gente, com essa brincadeira, conseguia chamar a atenção de quem tava em volta. Então a fila do lado do cachorro-quente, que era o cachorro-quente com chili, uma pegada Tex-Mex e tal, era muito bacana. A gente trocou muito churros pro cachorro-quente. E o dele era muito bom. Mas a fila dele ficava ouvindo eu gritar. E ele falou, pô, quando eu terminar aqui eu vou ali, hein? Então, esse tipo de comunicação, de estudar meu cliente, saber que ele gostava dessa comunicação informal, desse jeito mais descontraído, porém educado, né? A gente tinha contraponto. Logicamente, como todo bom início, eu botei a parentada pra trabalhar. Minha mãe era o caixa, meu pai só ficava girando aquela maquininha pra sair os churros. Eu ficava na fritadeira e no topping. Então, os meus pais eram as pessoas educadas, né? E eu era o insano. Então, tinha esse equilíbrio ali. E chamava a atenção das pessoas. Eu estudei meu cliente, logicamente no percurso. Meu cliente viu que era legal.
e eu fiz a minha empresa crescer. O que eu gastei ali, alguns mil, eu vendi pelo triplo. E aí eles faliram em 3 meses porque eles não conseguiram manter o mesmo padrão. Eles serviram champanhe na estreia. E eu fui na estreia, né? Pô, o cara comprou de mim, né? Eu vou prestigiar. Eu falei, nossa, que dinheiro jogado fora. Ainda bem que eu vendi. Eu tentei explicar, eles não entenderam. Mas foi bacana ver a mesma marca, eles usaram a mesma logo, o mesmo produto. Eu dei as fichas técnicas, era exatamente igual. A maneira que ele viu era outra. Né? Ele tinha um food truck em outro local que era confeitaria de luxo, que servia macarrão. E eu, pô, bacana pra caramba, era bonito e tal. Eles tinham uma pirâmide de macarrão muito bonita e vendia bem. Só que eles tentaram trazer esse mesmo conceito pra uma lojinha de churros. Público diferente, bairro diferente, tudo diferente. Então ele não estudou o público dele, queria levar o público da zona sul do Rio pra zona norte. São outras pessoas. Uhum. Meio que consiste em entender o que o cliente quer e quem que é quem são os nossos clientes, né? Exato. Se você ouvir o teu cliente antes de tomar a tua primeira atitude, acho que você já resolve metade dos teus problemas. Ouça o que ele quer, ele que tá comprando. Ouça o que ele quer e tente trabalhar com a vontade dele pra te tornar lucrativo pra ti. Pra mim, esse é o segredo da coisa ali entre a relação comércio-cliente. Uhum.